Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso 30 do 4, ele que durante quantos anos, Sérgio? Somando tudo vai dar uns 40. 40 anos está sendo uma das figuras mais relevantes do agronegócio brasileiro no que diz respeito a crédito. Eu tinha uma deferência pelo nome de Sérgio Pigoso, assim, não, eu vou ter uma reunião com o Sérgio Pigoso. Não, é mesmo, você conseguiu isso? A hora que você me viu lá, você falou, não acredito que é esse baixinho. Né? Não, e é verdade, você acredita que... Não é nem porque você é baixinho, não, porque você é uma pessoa muito simples, sempre foi muito simples, e às vezes você espera ser aquela pessoa, né, cheia de pompa e circunstância. Você tocou num ponto interessante, né, porque... Eu estou com 40 anos, então eu comecei lá quando o agro no Brasil ainda era bem arcaico, fora dessa tecnologia que existe hoje. E uma coisa que eu aprendi é sempre a humildade. E como produtor é humilde e ele te dá, vamos falar, atenção quando você trata no nível dele. Mesmo que ele tenha patrimônio, seja rico, se você se manter no seu lugar, com humildade, não engravatado só porque você trabalha numa multinacional. Mas não se engane, não se engane. A figura pode ser simples e humilde, mas o que esse homem fez no agronegócio brasileiro e a quantidade de dinheiro que já passou na mão dele aí, eu vou te falar uma coisa, metade da Faria Lima aqui, eu acho que nem levantaria de manhã de vergonha, numa comparação, né? Mas enfim, eu posso enquadrá-lo, e tenho certeza que todos que o conhecem também podem, como um dos grandes executivos dessas companhias que fizeram e transformaram, e como disse o último programa foi com o Mauro Nunes, né? A Bunge ficou aqui durante 100 anos, né? Dos quais quase 40 sob a tutela de Sérgio Pigoso no que diz respeito a quem financiarem nas decisões de crédito, sempre um elemento fundamental. E aí eu te peço, se apresente aí para o nosso, além dessa humildade natural, né? Desse sorriso largo que eu já conheço há muitos anos, quem é Sérgio Pigoso? Bom, falando aqui um pouquinho da história, né? Eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos na Serasa. Então já comecei numa escola de crédito, né? Que foi uma coisa interessante. E saí de lá quando eu já estava na faculdade. De lá eu passei um período aí para Alcoa, banco, né? Passei no Banco Itaú também, banco... E aí fui conhecer o agro na Monsanto. Foi quando eu entrei na Monsanto, na área de crédito. E naquela época lá, tudo era bem tradicional. Não tinha celular, não tinha notebook. Então tinha que ir para o campo mesmo, rodar. Ficava 20 dias, às vezes, fora. Acho que isso para entrar na mente de alguém hoje. O que era uma operação de crédito, quando não se tinha nem telefone, nem computador, na dimensão que o país tem, chega a ser uma coisa assim, inacreditável, né? Então hoje falando para essa moçada que está entrando. Não, eles não acreditam, não. O cara fala, não, isso não existiu, mas existiu. A gente saía a campo para pegar imposto de renda. Pastinha com revólver também, não? Eu não tinha, mas os comerciais tinham. Mas era sair realmente com o caderninho, com a pastinha e tudo na mão mesmo, anotando, pegando o imposto de renda do cara. Aí chegava em São Paulo, sentava no computador, porque era tudo desktop, né? Fazendo toda a planilhagem e tal, para poder definir crédito. Aí saía para campo com os contratinhos debaixo do braço para pegar a assinatura. Era bem arcaico. E você não tinha, assim, a comunicação era via telefônica ou no hotel, né? Quando você chegava no hotel. Mas você tinha que marcar às vezes horário lá para falar na telefônica lá. Nossa, assim, acho que as pessoas não lembram aquelas disso. Cabines, né? Eu vou pegar esse gancho, né? Antigamente, no interior do Brasil, obviamente tinha telefone fixo, mas a grande maioria das pessoas não tinha telefone. Você sabia disso, Pri? Não. As pessoas não tinham telefone. Então o que acontece? Você ligava na central telefônica da cidade. Aí a pessoa saía e ia lá na casa do fulano para chamar, e eu falava assim, 2 horas da tarde você pode ligar de novo. Aí a pessoa vinha para a telefônica para 2 horas da tarde você falar com ela. Mas não era assim ligar, ela tinha uma telefonista, exatamente. Ligava, colocava na cabine o fiozinho, você ia lá falar na cabine. Mas o pessoal ele não acredita, ele não acredita nisso. Eu lembro, eu passei muito por isso, porque
Algumas vezes, né? Inclusive na época, acho que meu pai... Eu saí de casa muito cedo. Você leu meu livro, né? Sim, sim. Eu saí de casa com 15 anos. Então, quando eu ia ligar para casa, aí, na época, ligar, cobrar e tudo mais, aí meu pai fez um cartão, eu não lembro o nome desse cartão, eu ligava para uma central, aí eu dava o número do cartão, aí a central fazia a ligação, aí eu podia falar. A tantos minutos, a tantos dinheiro da época, não sei o quê. Quer dizer assim, porque se botasse ficha, como era interurbana, esse povo não sabe o que é isso. Uma ligação interurbana é assim, você ia falando e bota na ficha. Tchac, 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 você não conseguia falar 5 segundos com uma ficha telefônica. Aí você ia com um pacote de ficha. É verdade. Você ia com um pacote de ficha pro telefone, risada, mas e aí você ia falando e você ia colocando. Você não acredita. E imagina agora você dar crédito no agronegócio brasileiro com um pacotinho de ficha ligando para São Paulo. Ó, o produtor aqui precisa de $2 milhões. Pô, não, era... Mas foi um aprendizado muito interessante, porque, primeiro, eu vivi toda essa evolução do agro, né? Tive essa oportunidade. Então, falar em termos de início do plantio, que o produtor tinha que gradear a terra, esperar, que era, eu acompanhava. Não, e quando a produção era mínima, né? Mínima. Nós estávamos falando que quem produzia 35 sacas de soja era o top. O rei. Hoje você fala 35, o cara que está quebrado. Quebrou. Não tem nem como. Mas foi onde eu comecei na Monsanto, fiquei até lá 4 anos. Aí fui para a DuPont, que também era uma empresa grande de agroquímicos, né? Fiquei lá 19 anos. Ah, é? Você ficou 19 anos na DuPont? Isso eu não sabia. Eu achei 19 anos na DuPont. E depois saí da DuPont, a Bunge me conheceu porque a gente tinha um projeto lá, que era uma joint venture. Uma joint venture que nós estávamos montando. E eu fazia parte do conselho da joint venture pela DuPont. Aí decidi sair da DuPont, e quando eu decidi sair da DuPont, a Bunge falou, não, você não vai ficar fora. Isso nós estamos falando de quando aí? Tô falando de 2008, mais ou menos. 2008. Então você ficou na Bunge mais de 10 anos, 15 anos? Fiquei 14 anos na Bunge, 14 né? anos na Quase 14 anos na Bunge. É por isso que eu achei que foi a vida inteira. Foi o tempo que eu fiquei no agro. Mas esse é um ponto interessante, porque como eu também já estava no projeto, quando eu fui para a Bunge, parecia que todo mundo já me conhecia na Bunge, assim como estava 30 anos na Bunge. O pessoal falou, não, você está quanto tempo aqui na Bunge? Eu falei, não, estou 1 ano. Eu pensei, não pode não ser. Não pode, né? Pô, te conheço de mercado e tal. Mas todas elas foram uma grande escola, né? Eu acho que cada uma teve uma fase. A própria DuPont... A DuPont, ela se transformou... Hoje é a Corteva. É a Corteva, eu ia falar isso. A Corteva. Da DuPont foi para... A DuPont adquiriu, ou fez a joint venture, né? Se associou junto com a Dow. Isso. Na parte do Dow e agro, DuPont, né? virou. E a DuPont separou a parte de químicos, então ficou DuPont mesmo. A parte que é o agro virou Corteva. Entendi. E eu estava na época que a DuPont tinha comprado a Pioneer. A Pioneer, sim, de semente de milho. Semente. Então ainda também juntou Pioneer, agroquímico, então foi uma época bem interessante. Eu fiquei muitos anos como advogado da Stoller, que também hoje foi comprado pela Corteva. Bom, então, obviamente, pelo histórico que vocês ouviram, é claro que o Sérgio passou em todas as cadeiras, por assim dizer, tanto de sementes lá no começo, primeiro crédito com a Serasa, depois sementes com a Monsanto, depois foi para o químico com os produtos de crop protection com a DuPont e acabou na gigante, na monstra que é a Bunge, né? E, inclusive nós fizemos negócios juntos, né? E, o Sérgio me apresentou um primeiro cheque de $1 milhões que eu vi na minha vida, veio das mãos do Sérgio. Enfim, agora o que acontece? Nós estamos num momento profundamente desafiador, né? Tudo que a gente sabia meio que perdeu referência. Eu tenho recebido aqui inúmeros convidados, mas todos convidados, assim, digamos, com a visão das suas próprias cadeiras e dentro da ótica das companhias nas quais eles estão, o que é absolutamente natural e óbvio. Mas nós dois estamos meio livres aqui para a gente poder botar um pouco mais de tempero, né, nesse negócio e colocar um pouco mais o dedo na ferida, né? Por isso até que eu coloquei o nosso programa aqui como a reinvenção do agro, né, com a disrupção do agronegócio, do crédito no agronegócio brasileiro. E eu gostaria de começar por aí. Você que lidou com momentos, né, onde as decisões financeiras eram tão condicionadas a essas políticas internas das empresas, como os convidados estão aí, né? E
o que você diria, né, para esses executivos, né, que não podem discutir em público, o que a gente pode falar aqui, né? O que aconteceu com o crédito no agronegócio brasileiro? Porque a minha visão é de que nós estamos num momento de breakthrough. Quer dizer, é um rompimento completo com o status quo anterior para necessidade de nascer um novo sistema. Eu queria saber se você compartilha dessa visão e o que você vê em relação a isso. Olha, eu vejo que você tem toda a razão, nós estamos num momento bem diferente, né? Primeiro porque desde 2021 começou a vir vamos falar assim, o STJ quase que validou a recuperação judicial para produtor rural. A lei já tinha previsto isso, né? Já tinha previsto, mas se você pega assim, o número de RJs antes, nós estamos falando de, sei lá, 30 por ano. Foi para 500, né? 500. Só esse ano, o ano passado foi 1.200 mais ou menos, esse ano até agora 400, grandes números, né? E isso gera o quê? Uma insegurança muito grande para o mercado e para o crédito. Porque aquelas ferramentas que você tinha como suporte ao crédito, que são as garantias, começa a ficar fragilizada. E aí, obviamente, todo mundo querendo defender o seu território, né? Óbvio. E esse eu acho que é um grande problema que existe aí no mercado, falando assim, Jean Paulo, em termos de aprendizado. O mercado encara mesmo a gestão de risco como uma parte vamos falar, da sua concorrência, né? A diferenciação para poder crescer no mercado. Então, muitas vezes, o crédito, o mercado vai arrojado, vamos falar assim, para ganhar share. Sim. Para ganhar market share. E aí vou dar alguns exemplos, que agora é público, então não preciso ficar muito... Também, depois que eu me aposentei do mundo corporativo, hoje eu tenho uma consultoria, sou sócio de alguns empreendimentos aí, então não tenho rabo preso com ninguém. Exatamente. É por isso que você está aqui. Além da amizade. Não, e eu acho que é importante a gente mencionar. Pega o exemplo da AgroGalaxy. Teve aqui, o CEO da AgroGalaxy teve aqui. Citando nomes, né? Porque AgroGalaxy, Lavoro, aí você tem a própria Nutrien, né? Que são empresas aí que vieram para o Brasil falando assim, eu vou ganhar o jogo. Vou ganhar o jogo. Começaram a dar crédito sem muita responsabilidade, sabe? Sem ter um sistema. E aí, obviamente, deu no que deu, né? A questão das situações aí dessas empresas, que é público, não preciso nem falar, né? Principalmente Lavoro e AgroGalaxy aí, que uma pediu a recuperação, a outra pediu uma extrajudicial. Mas o ponto é que todos eles olham a forma de ganhar mercado alavancando o risco. E aí mas todos fizeram isso, não? Em algum momento? Todos, a Bunge fez isso também. Todos fizeram, mas assim... Eu me lembro, eu falo isso porque assim, na Algar, quando eu fui para o Maranhão, eu falo isso no meu livro, eu fui para o Maranhão em 2006 ou 2007, né? Então, 18 anos atrás. Quando eu cheguei lá no Maranhão, havia justamente isso, uma inadimplência de uma quantidade enorme de casos, justamente porque a Algar tomou risco para ganhar share, que é o que você acabou de falar. Eu acho que todo mundo fez isso em algum momento. Mas assim, eu acho que essas companhias que você citou aí, que eu concordo, que são essas teses de consolidação e distribuição, acho que eles erraram na mão, né? Erraram na mão, e o que eu concluindo meu raciocínio, eu acho que falta para a gente modernizar o crédito é você ter uma central de risco, um birô, tipo uma consolidação das exposições do cara, saber qual o nível de alavancagem. É o Open Credit. É o Open Credit, mas o problema é que cada um tem o seu território e não quer compartilhar essas informações. Até porque, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje existem uma série de limitações para isso. Né? Teria que dar um bypass nesse... Mas eu falo assim, um conceito de uma Serasa, vai? Sim, uma central onde você, obviamente... A Serasa mesmo fez isso, né? Ela comprou algumas companhias, o Pimenta é um amigo nosso também, e comprou, por exemplo, a Brain para poder fazer isso, né? Ou seja, para poder entregar informações consolidadas sobre as circunstâncias dos produtores para as tomadas de decisão de crédito, que é o business da Experian, da Serasa, enfim.
onde você tem eu trabalhado. acho que esse é o que está faltando hoje em dia, você ter um... Você não acha que o que está faltando, na verdade, são modelos mais disruptivos, mais... Porque eu sou crítico da própria dívida. Eu acho que o modelo de financiamento com dívida, em momentos como esse, momentos em que está tudo bem, não, ok, porque você consegue dimensionar o risco. Mas em momentos como esse, simplesmente entregar o dinheiro para o produtor, mesmo que seja no modelo híbrido, barter, que a permuta contorna mais dinheiro, ou a própria permuta de grãos, que é o barter, ela se mostra mais e mais arriscada porque não tem segurança jurídica, porque a alavanca financeira que o produtor está envolvido é tremenda e não há margem para pagar a conta, seja do custo financeiro, seja do custo operacional. Então, eu acredito que, principalmente para quem está alavancado e para os pequenos e menores, né, produtores no Brasil, não existe uma solução adequada no momento. E o débito não me parece ser o melhor caminho. Mas você hoje pegando qualquer pequeno produtor, vamos separar aqui o grande lá, o mais corporativo e o crédito pulverizado. Mesmo no crédito pulverizado, o produtor não tem capital de giro suficiente para bancar uma lavoura. Esse é o ponto. Esse é o problema maior. Então, e aí isso faz com que ele tome um custo de capital alto demais, que compromete toda... A primeira coisa que o produtor faz quando não tem dinheiro suficiente é diminuir a adubação, diminuir a qualidade da semente, né? Quer dizer, e aumentar a área. Quer dizer, é uma idiosincrasia tremenda. Quer dizer, eu vou agora ter mais áreas, que vai ter mais ineficiência, para poder resolver um problema que a área menor já não era capaz de resolver. A gente tem um problema aí, né, João Paulo, que a forma também como hoje a Receita trata o produtor faz com que ele evite pagar imposto de renda. Então, ele sobrou caixa. Ele compra terra. Ao invés de ele investir, ele vai gastar todo o dinheiro porque ele não quer pagar imposto de renda. Esse é um problema sério. Mas é tremendo. Porque o que acontece? Eles só vai aumentando a demanda de crédito dele. Aí o que acontece? O produtor mais estruturado, o que ele faz? Ele mantém estoque de grão, que não é dinheiro. Depende, porque assim, nós estamos falando de uma atividade de alto risco. Sim. Vou dar um exemplo atual, recente. O produtor do Rio Grande do Sul, eles foram muito bem até 3 anos atrás. Sem dúvida, mas também foram 3 anos catastróficos, né? Então, até 3 anos atrás, ele estava com caixa. Então, passou a primeira quebra, ele conseguiu superar. Passou a segunda, ele balançou, mas também estava com folga ainda, porque lá nós estamos falando de pequenos produtores e tal. Agora, na terceira, ele foi para o fundo do poço. Dizimou. Né? O que tem? E ainda teve aquela catástrofe ambiental terrível. Problema, por exemplo, da enchente, que perdeu tudo que ele tinha no solo, né, em termos de adubação e tudo mais. Então, tudo lixiviou, né? Esses são os problemas que não tem controle. Né? Não, até aí tudo bem. Inclusive, mas é uma região inteira. Eu já vi que existe um movimento para securitizar a dívida do Rio Grande do Sul, para poder separar ali, para eles continuarem, que o governo vai ter que assumir, porque nós não temos seguros agrícolas eficientes, mas o governo, em momentos como esse, deveria fazer o papel de quase uma seguradora. De um resseguro que fosse, né, que securitizasse isso e separasse. Inclusive, já fez isso inúmeras vezes. Na Bahia, por exemplo, tem o PESA, né, que é o Plano de Estruturação, enfim, da lavoura cacaueira, em que, depois da vassoura de bruxa, como dizimou, o governo foi obrigado a pegar todas as dívidas e colocar num fundo que, até hoje, pra você ter uma ideia, grande parte das propriedades agrícolas de cacau no sul da Bahia tem ainda ônus de hipoteca, mas nunca teve execução. Então tem um ônus de hipoteca de 30, 40 anos que nunca teve uma execução. Né? Você teve aí... O que é uma porcaria, porque o cara não consegue alavancar de novo. Você teve aí também o próprio... Você falou do PESA, mas teve o Recop, teve a securitização lá no passado, que foi quando teve o problema da ferrugem da soja, que também coincidiu ter a ferrugem, câmbio, a inflação, os indexadores lá dos contratos, um caos perfeito. Seca, tempestade perfeita. A tempestade perfeita, e aí o governo, naquela época, como ainda tinha, vamos falar, capacidade, passou
para securitização, jogando tudo isso dentro Mas do tesouro. você acha que é por isso que os bancos tradicionais e as próprias securitizadoras não conseguem atender essa grande parte dos produtores, mesmo que tenham juros atrativos? Ou seja, por conta dessas intempéries todas que acabam acontecendo? Eu acho que aí, hoje, você tem aí um cenário, vou falar de agentes que são financiadores do agro, grandes, o próprio Banco do Brasil, dando um exemplo, bem pontual. O Banco do Brasil hoje está exigindo muito mais garantias e quem renova, quem paga a conta e tenta renovar... Não tem o mesmo crédito. Não tem o mesmo crédito. Né? Então, o crédito está se retraindo, você tem aí o mercado de capitais entrando... Engraçado que eu já trouxe inúmeros convidados aqui, ninguém quer falar isso. Mas é a realidade. O pessoal, é óbvio que cada um quer defender o seu território, como eu falei, o crédito é a parte do negócio. Talvez a parte que sustenta o resto. Né? Para mostrar que a empresa está crescendo, porque se não tiver crédito, ela não vai conseguir crescer no agro. Né? Todo mundo também querendo não colocar o problema na mesa. Mas o problema existe. Então, se você pegar aí hoje os bancos... E eu diria que não só existe, mas tem se agravado sistematicamente. Tudo bem, nós temos essa idiosincrasia aí, que eu também não gosto nem de falar o nome da recuperação judicial, porque no final do dia virou o canto da sereia. O canto da sereia, eu estou em dificuldade, eu estou devendo. Chega um advogado, e eu sou advogado, tá? E fala para mim assim, não, eu vou te dar 90% de deságio na sua dívida através de um instrumento de recuperação judicial e encontra respaldo no judiciário, não que não devam existir ferramentas de soerguimento do produtor. Não estou falando disso. Mas a imoralidade de se buscar um deságio de 90% não faz sentido. Não, então, você sabe que o uso da RJ agora, eu sei que você é advogado, mas... E bom. Dos bons ainda. Mas a gente vê escritórios hoje vendendo essa facilidade, fazendo comercial, propaganda. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Você fala, pô, mas peraí, está incentivando, mesmo um cara que às vezes poderia sentar numa mesa de negociação, que ele está em situação difícil, e vamos dar um exemplo, o cara tem 5.000 hectares, vende 1.000 hectares, que equaliza a situação dele. Nesse momento ele não vende, porque não existe liquidez, mas em linhas gerais era uma solução padrão, normal, né? De você, peraí, não consigo mais, deixa eu reduzir, diminuir o tamanho e depois me recuperar financeiramente. Que é o óbvio. Quem não passou uma estratégia por isso? financeira. Não, mas quem não passou empresa, por isso? Qual companhia não teve que vender ativos para poder melhorar o ROI? Ou quem não teve que... As próprias companhias, como a Bunge, por exemplo, teve época que vendeu armazéns. Então, um exemplo aí da Cosan, vendendo usina. Pois quer dizer, isso faz parte do negócio. É assim que as coisas são. Você tem um momento de pico, você tem um momento de vale. É saber navegar isso sem perder a hombridade, sem perder o compromisso com os investidores, com os acionistas, com o mercado, que faz com que as coisas sejam óbvias. Né? Agora, tem um caso que eu tenho um grande amigo, irmão, você deve lembrar dele, o PH. O PH foi diretor de originação da Algar e tudo mais. E lá, quando ele começou, na Algar tinha um senhor que chamava o Seu Amador. Né? O Seu Amador era o responsável por um armazém e era o cara que dava o crédito, comprava soja e fazia tudo. E aí era assim, igual você falou naquela época, 30, 40 anos atrás, chegava lá para comprar soja, não, eu vou te vender tanto de soja, beleza, eu compro, eu vou te mandar um cheque. Aí o cara mandava o cheque, e depois ia assinar um contrato, quer dizer, havia um lastro de confiança de que tudo que se dizia era efetivamente o que se ia fazer, que se cumpria. E hoje não tem mais como você fazer isso. Porque a dificuldade vem, eu fiz um RED, fiz um contrato de compra e venda, por exemplo, de café. Né? Chegou lá no dia, eu não tenho café para entregar. Eu vou fazer o quê? Vou entrar em recuperação judicial ou vou lá negociar o washout? Ou vou rolar esse contrato? Vou falar, calma, dá um tempinho que eu resolvo isso aqui. Ou até ofereço alguma coisa em pagamento, que seja. Não, simplesmente você não faz nada. Claro que tem o outro lado que às vezes exagera e quer exigir de você uma penalidade muito alta, uns juros muito altos, que vai gerar um dissenso. Nem todo credor ele age com bom senso. Né? Assim
como também a maioria dos devedores não tem agido. Então, assim, isso é uma balança de dois grupos. Eu já tive dos dois lados. Eu já tive aliás, eu tive muito mais de um lado que do outro, mas ultimamente, como produtor de café, eu cheguei a não cumprir contratos de volume de café que eu tinha vendido. Eu fui lá e falei, ó, tenho que fazer o washout. Ah, não faz agora não. Quer dizer, o cara vai criando uma circunstância para poder gerar para você um endividamento muito maior. Aí também não. A gente tem que ter... Não adianta botar a faca no pescoço do cara. Pô, o cara tá morto, ele sabe meter e dobrar o juro do cara? Também não, né, bicho? Aí você chega lá e fala assim, ó, beleza, eu vou repactuar para você, vou diminuir o custo financeiro, você me melhora meu nível de garantia e vamos para frente? Ok. Você não é hora de você não é hora de você meter a faca no pescoço do cara. É hora que os dois têm que ceder um pouquinho. Tem que haver esse consenso. Para achar o equilíbrio, senão não... Eu tenho grandes amigos, eu trouxe um aqui, que é o Moacir, que é um amigo querido. Ele é radical, ele é no haircut, não dou desconto, não diminui nada, mas aí você não vai chegar num consenso. Eu aprendi que talvez um mau acordo é melhor do que uma briga. Isso é sempre, né? A briga vai ficar perpetuando lá, e eu falo isso porque a gente sabe como funciona o judiciário. Por mais que você fale assim... Não existe judiciário. Se o cara quiser postergar por 20 anos, ele vai postergar por 20 anos. Não existe, vamos ser sinceros. Eu posso falar isso, eu sou advogado há 30 anos e eu tenho centenas de ações hoje e já tive dezenas de milhares. Eu não posso mais contar com o judiciário. Não é uma questão do juiz é bom ou ruim. A estrutura não suporta a demanda. Não, e as brechas que a lei dá... O processo virou... Franz Kafka tem um livro que chamou O Processo, né? Então, assim, virou aquele processo que assim, agora não conseguiu citar, agora não, já pode citar por WhatsApp, não, agora já não pode citar de jeito nenhum, aí tá nulo a citação, e você fica naquele universo que você nunca chega em lugar nenhum. Então, assim, eu tenho centenas de milhões de reais hoje sob minha tutela como advogado, eu estou te falando isso por experiência. Durante muitos anos eu vivi disso. Hoje todo mundo tem dificuldade com isso. É por isso que eu pergunto, assim, né? Você acredita que essas empresas como Bung ainda têm estruturas que dificultam essa inovação e essa pulverização de risco ou não? Estão mais aptos à abertura mesmo, de a gente criar novos modelos, para a gente poder sair? Porque eu gostaria muito de criar um modelo de investimento em equity. Para mim, toda vez que o cara está devendo, não adianta falar em dar dinheiro para esse cara em indebtedness, em emprestar mais dinheiro ou dar prazo para ele. Esse é um conceito, Gianpaolo, que eu acho que não só nessa situação, mas que na própria mudança, talvez, da lei aí das RJs, deveria constar. Que quando o cara entra na RJ, no mínimo... Ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar e tem que ter um conselho. Um conselho de credores eleito. E um operador. Putz, é por aí. Que eu acho que aí começa a moralizar. É por aí. Porque aí o cara não se sente mais dono por aí. Da fazenda, da propriedade dele. É por aí. Porque o grande eu problema acho que é esse. É um modelo. O outro modelo que você está falando, eu acho que não teria braço para crédito pulverizado. Mas para crédito corporativo, quando você está dando um crédito, como eu já passei nas antigas casas, de milhões, né, 10 milhões, 20, 30 milhões, eu acho que isso também deveria, assim como os bancos, né, deveria formar ainda que um conselho consultivo, precisa ser um conselho administrativo, mas um conselho consultivo, que acompanharia os resultados mensalmente ou trimestralmente, para pelo menos saber... acompanhar o resultado, eu acho ok. Não, mas não só acompanhar. Estou falando um conselho consultivo na parte também de decisões estratégicas. Não, decisões estratégicas. Por exemplo, você falou uma coisa. O cara tá capitalizado. Ele vai comprar mais uma fazenda? O conselho tem que falar, não. Você não vai comprar uma fazenda. Esse caixa tem que ser retido porque... Você pode ter Você pode ter um problema aqui na frente. O que eu falo? Olha, e é justo, essa construção aqui, talvez nem eu tenha pensado em construir o raciocínio que... Talvez você tenha pensado. Eu não pensei nisso, mas saiu daqui agora. Na lei de recuperação judicial tem uma figura que é do administrador judicial. O que acontece? O administrador judicial não administra a empresa. Ele simplesmente vai compilar todos os dados da recuperação judicial e dar opiniões para o juiz.
E um problema maior é que nem todos os administradores entendem do agro. Né? Não, isso. Só dele ser administrador judicial, ele já não entende do agro. Sabe por quê? Porque a agricultura depende necessariamente de contato direto. E um administrador judicial não vai ser setorizado, ele vai ser de qualquer setor. Então é generalizado. Claro que pode ter um ou outro, mas a grande maioria é generalizado. Tudo bem, no Mato Grosso virou uma especialidade, porque todo mundo acaba vivenciando essa realidade, mas tudo bem. Então, o que acontece? Na agricultura, a recuperação judicial, ela é muito diferente de todas as outras. Não é uma loja que você abre, que você fecha. Não é uma indústria que você está produzindo, está entregando e tem uma cadeia normal de fornecimento. É uma indústria a céu aberto. Isso. Então, hoje o produtor dá uma alienação fiduciária em garantia da fazenda dele para a Bunge, ou seja, lá para quem for. Para o credor lá. Para o credor. Aí, na hora que ele entra em recuperação judicial e a alienação fiduciária em garantia não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ele entra com a discussão de essencialidade. Não, é alienação fiduciária e garantia, mas é um bem essencial. Aí relativiza isso e volta para a propriedade, ainda que seja uma propriedade resolúvel, volta para a sua posse para ele fazer o que quiser com aquela fazenda. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Você quer entrar em recuperação judicial, o bem é essencial, beleza, dá licença. Vou nomear um operador. E daqui para frente, esse conglomerado de ativos e passivos vai ser gerido profissionalmente e não mais na idiosincrasia do próprio produtor. Se isso não mudar, eu não vou dizer para mudar a lei de recuperação judicial, porque teria que mudar a lei para todo mundo e não faz sentido, né? Mas, por isso que eu falo investimento em equity. Porque, na minha opinião, nós temos que transformar aquele ativo num negócio e não mais num conglomerado de patrimônios que o produtor faz o que quer, quando quer. A questão de se transformar em equity é porque você pega, vamos falar, um sistema financeiro, ou mesmo qualquer empresa multinacional, você tem outras obrigações quando você tem equity. Então tem que tomar cuidado porque... Como o que, por exemplo? Por exemplo, a governança, a questão dos reports, consolidação dos números. Então, tudo isso é um pouco mais complexo. Mas olha só, na recuperação judicial tem uma figura que chama venda de UPI, que é a venda das unidades de produção individual. Uma UPI que represente uma fazenda, né, ser vendida é uma coisa, mas uma UPI que represente uma fazenda com todos os seus ativos, ser gerida por um operador profissional, você não precisou vender e você vai gerar equity, por quê? Porque se aquela fazenda começar a performar na mão de alguém que tem a confiança do mercado, que pode receber dinheiro, que pode aplicar melhores práticas, automaticamente você vai gerar equity naquele ativo. E aí que eu acho que o jogo muda. Quando a gente fala de inovação... São conceitos diferentes. A gente está falando assim de uma... Eu falei no conselho, mas você está falando uma coisa que já é... É o operador. É o operador mesmo, que é ter... agora eu tenho uma partezinha do Mas seu esse negócio, operador pode responder para o conselho. Eu acho que as ideias elas não se anulam. Não, sim. Entendeu? Mas na medida que você dá ao cara a condição dele entrar em recuperação judicial e deixa ele ainda gerindo todo o ativo, e foi ele que levou o ativo naquela condição, isso não faz o menor sentido. Isso talvez até funcionaria, inclusive, João Paulo, antes do cara pedir uma recuperação judicial. Um cara que está hoje tem a realmente, né, em dificuldade, chama os credores e faz alguma coisa nesse sentido. Mas a minha proposta é essa. O problema é os credores terem a cabeça para... Não, mas isso não é complexo. Você é um credor que a vida inteira sentou na mesa. Eu vou te dar uma sugestão. Então nós temos um devedor aqui que está me devendo 5 milhões de dólares. Ok? É um devedor de 15 milhões de reais, ou de 25 milhões de reais. A fazenda dele vale 40, que seja, ou 45. Mas só que, para liquidação forçada, vale os 25. Aí o cara fala, não entrego minha fazenda por 25 milhões. Isso vai acontecer em 100 casos. Você concorda 100%. Comigo? Não vai acontecer em 100 casos? Beleza. Agora eles ouviram para ele e falaram assim, vamos fazer o seguinte, coloca essa fazenda dentro desse fiagro aqui pelos 40 milhões. Ela vai vir com a dívida de 25. Quanto é que a fazenda precisa para transformar-se? Ela precisa de mais 10. Beleza. O fiagro coloca 10 milhões de reais do lado de cá os investidores. A fazenda passou a ter 10 milhões de reais e valeu os 45. Dentro de 2 anos ela não vale 45, ela vale 50, 60. E aí você vai pagar os 25 com muito mais tranquilidade. Então você transformou uma circunstância de inadimplência em um equity dentro de um fiagro com administração profissional, fez aquela
roda girar de novo, sem a interferência do produtor, que é geralmente o grande problema de um ativo. Eu conheço casos de fazenda de 500 hectares de pivô na região aqui do Triângulo Mineiro, que está em condições econômicas deterioradas. Não poderia, né? Não deveria, né? Hã? Não deveria. Não né? deveria, você concorda? Significa dizer que se você muda o operador, se você muda a estrutura de funding, já não é mais um ativo estressado. E se não é mais um ativo estressado, todo mundo sai ganhando. O credor sai ganhando, o devedor sai ganhando e o mercado sai ganhando. Porque você transformou uma estrutura de debtness em uma estrutura de equity. Isso é inovação. Se você ouvisse isso dentro da Bung, como é que você responderia isso? O problema dentro da Bung, mundo corporativo... Não, é que eu você vou tem falar que- da Bung. Não, né? mas Daqui a pouco você não tem procuração da Bung para estar falando pela Vamos Bung. falar é assim, óbvio. qualquer multinacional, você tem uma série de barreiras que você tem que quebrar. Sim. E aí são as dificuldades que a gente tem para vender, às vezes, algum projeto novo. Né? Eu falo isso por todas que eu passei e por todas que eu conheço aí. Então, às vezes, para você criar um modelo diferente, você tem que chegar até lá no board da companhia para mostrar que funciona, que é... Possível. Mas só que aí os caras querem colocar em dúvida, vai. Eles sempre vão colocar. Agora, não valia a pena. Aí que tá, né? Nós estamos falando aqui de sistemas disruptivos. Por isso que a gente está fazendo essas propostas aqui Eu vou dar um exemplo. de brainstorming. Vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, mas nós tínhamos uma empresa, um produtor em recuperação judicial, e junto com mais 2 bancos. Ele não era japonês, não, né? Ele não era japonês, mas você está quase na região, está pertinho lá. Naquela região. Mas os 2 bancos nos procuraram e falaram, poxa, vamos não aprovar o plano e vamos pedir para que a gente entre como os novos donos da área. A Grex fez isso lá em cima com a Mas o que acontece? Virou Cada um, quando levou para se discutir internamente, cada um começou a tomar decisões separadas. Porque começou a olhar o seu lado. Não, mas peraí, o que eu consigo fazer para... tirar o meu, né? Tirar o meu. Mais rápido do que ficar 10 anos, vai. Porque às vezes demora para você fazer uma recuperação dessa. Só que com mais segurança. Porque se você está lá em cima, você conhece, você tem a gestão, sabe administrar o risco, né? Porque esse é um outro ponto, né? Você fala, o produtor é sempre autista na venda e sempre na expectativa de baixa na compra, nos insumos, né? Quer ganhar nas 2 pontas, que não é o ideal, né? Então, se você tem alguém também fazendo uma gestão de risco em relação a estar hedge no preço da commodity, fazer um hedge de câmbio, né? Quando necessário, quer dizer, tem uma gestão realmente diferenciada, eu acho que isso facilitaria muito para... Você acha que isso seria um modelo disruptivo que o setor poderia aceitar? Eu acho que seria um modelo disruptivo. Eu acho que precisaria começar a ter alguns parceiros, se unindo nessa linha. Porque o que funciona é você ter cabeças abertas, não precisa ser todo o mercado, mas 3, 4 empresas que dá certo um modelo desse, o mercado vai seguir. O mercado, quando perceber que fala, poxa, funcionou. Para fazer negócios mais descentralizados, né, e responsivos, é necessário criar caminhos, né? Porque uma coisa é a gente falar de fazer um caso, igual nós estamos falando, vamos fazer um caso para a gente poder ver se funciona. Outra coisa é você fazer 100, 200. Como é que uma solução ela tem que ser replicável, ela tem que ser estruturalmente passível de ganhar escala, né? E por mais que a gente queira, o que eu estou propondo, e eu acho que é interessante, no tempo, se torna muito difícil de ganhar escala você intervir na administração de pequenas propriedades estressadas no Brasil inteiro. Não tem como. Eu consigo perceber isso, né? Mas o fato é que a gente tem que achar uma saída para isso, né? E qual o caminho que você acha que existe para a gente fazer isso? Porque eu mesmo já estou com a cabecinha até pegando fogo, já de tanto que eu penso numa solução e não... Vamos falar, para o pequeno produtor, para o crédito pulverizado, eu ainda não tenho uma ideia de um modelo que poderia resolver, né, esta questão. Porque é uma questão
Muito complexa. Complexa, né? E eu falo que nem eu mencionei gestão de risco, por exemplo. Será que o pequeno produtor está preparado para essa gestão de risco? Né? Mas você não acha que hoje, pelo menos, ele está mais suscetível a isso? Mais aberto? Porque no passado eu acho que seria uma utopia. Olha, quando ele faz o barter hoje, ele consegue travar os custos. Então, eu acho que esse é um ponto que é... Nós recebemos aqui pessoas como o Otaciano que dizem que o barter é uma idiosincrasia, um erro, que é porque o mercado de capitais não está evoluído. O que você acha disso? Não, eu acho que o barter funciona. Principalmente, se você pega... Eu participei de um evento do BTG Pactual, né, que ele faz lá um evento grande lá do agro, e tinha lá uma mesa com alguns representantes da indústria, de fertilizantes, do agroquímicos, de revenda, né, de uma revenda grande, e todos eles mencionaram que a inadimplência cresceu menos para quem eles fizeram barter. Para quem eles fizeram barter, óbvio que ele tem que ter a estrutura de monitoramento, ele tem que ter a estrutura para acompanhamento da produção do cara, da entrega, etc. Mas foi quase zero em relação ao que ele deu crédito puro. Entendeu? Não, o crédito careca, obviamente, no agronegócio não funciona. Mas uma coisa eu tenho certeza. O barter, espredado no Brasil inteiro, igual eu fiz, eu cheguei a fazer 1 bilhão e 200 milhões de reais de barter no Gira, por ano. Por ano não, durante o ciclo de 2 safras. Mas eu te digo uma coisa, a inadimplência que eu enfrentei é absurda. Porque por mais que tivesse ferramenta, por mais que tivesse acompanhamento, né, quando você abre demais o leque, quando você vai para regiões muito distantes, ou quando você vai para culturas locais muito diferentes, como por exemplo no caso do arrendamento e coisas, você continua exposto do mesmo jeito, porque o judiciário não responde, as decisões judiciais acabam sendo ineficientes, ou no tempo, ou no conteúdo. Aí às vezes você financiou o cara te exige você fazer um depósito de uma calção do mesmo tamanho do dinheiro que você já deu para o cara, para receber o que você já pagou. Então assim, vai criando um universo de circunstâncias que eu concordo que é muito complicado, mas complicado demais. Então, assim, nós precisamos pensar em como é que nós vamos achar uma solução para isso. Esse crédito, esse para mim é a grande dificuldade, né? Que é o crédito pulverizado. E acho que mesmo o mercado de capitais, que entrou, vamos falar... 10 anos para cá. Não, e foi assim arrojado, né? Porque o mercado de capitais entrou pesado aí nesses últimos anos, financiando o agro, sem muito conhecimento, né? Você acha que esse foi o problema? Eu acho que esse foi um problema. Eu acho que era muito Faria Limers, né? Nós estamos aqui próximo. Mas não, nós estamos na Faria Lima. Esse aqui, Galápagos é Faria Lima. Então. Mas é o que faltou conhecimento. Então você pegava pessoas... Nossa, mas o trabalho foi tão grande para poder identificar esses riscos. Eu não diria que faltou conhecimento. Eu acho que o que faltou, na verdade, foi da outra parte, né? Um mínimo de decência. Eu acho que faltou muita decência de quem pegou dinheiro de fundos em valores estapafúrdios, né? Porque teve gente que pegou 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais e depois entrou com recuperação judicial e foi receber o administrador do fundo com um revólver na porta da fazenda. Um cara desse vai dizer o quê? Que ele é hipossuficiente? Mas esse faz uma parte, vamos falar assim, de um dos Cs do crédito, né? Que é o caráter. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas será que o cara chegou a olhar o histórico do sujeito antes? Com certeza olhou, mas quando chega muito grande o tamanho do problema, é que o C vai aparecer ou não. Porque o caráter, sem dúvida, vai aparecer no momento mais difícil. João Paulo, eu vejo, né, e a gente passou por isso, tem muita gente que deu 2, 3 tombos e continua no mercado. Continua passa um tempo... Não, e começa a usar outro CPF e todo mundo sabe que é essa mesma pessoa que está usando... Sabe que é um laranja que está lá. E continua financiando. Continua operando do mesmo jeito. Você vai lá, é ele que está tomando conta da área. Aí você não consegue convencer ninguém, isso é muito difícil. Você sabe, porque você é parte do meu livro aqui, né, da nossa jornada juntos, que eu escrevi esse livro aqui, que é o Enfrentando o King Kong, né? E nós aqui no 30 do 4 temos um quadro que é o Enfrentando o King Kong, né? E você talvez seja uma das pessoas com o maior cabedal se não de conhecimento, de independência, eu tenho certeza absoluta para dizer como que nós poderíamos enfrentar o King Kong
que é o agronegócio brasileiro nesse momento desafiador. Então eu perguntaria para você, meu amigo Sérgio, você está na jaula com o King Kong, como fazer para domar essa fera do crédito agrícola e como o reinventar na sua visão? Se você pudesse dar uma solução, digamos assim, definitiva para os problemas que a gente tem hoje, se é que isso é possível. Eu acho que uma definição... bom, tem esse ponto que a gente comentou, né, da questão do equity, ou de um conselho, alguma coisa nesse sentido, principalmente para os grandes créditos. Eu acho que é uma coisa inovadora que poderia realmente moralizar. No pulverizado, eu já vejo mais dificuldade, né? Você mencionou aí a questão do arrendamento. Esse é um risco que alguém que está tomando uma decisão tem que saber que, um arrendatário, o risco é muito maior. Então, talvez nesses casos, ter algum tipo de administração ou de gestão de risco diferenciada. Mas é difícil você arrumar uma única estrutura para resolver todos os problemas. Não, sem dúvida não existe. Você vai ter que criar, talvez, para cada modelo, para cada... E aí eu falo assim... talvez para isso nossos cabelos brancos devem servir, né? Mas você, por exemplo, pode ter uma solução para o mercado de cana, uma solução para o mercado de grãos, uma solução regionalizada, porque o Brasil é muito grande. Sem dúvida. E cada região pode depender de um modelo. Essa é uma solução, passar a fazer análises mais regionalizadas, mais idiosincráticas, mais voltadas para cada tipo de cultura, de acordo com cada tipo de percepção cultural daquele lugar, para que você tenha um pacote de soluções. Um exemplo, eu quando estava na Dupont ainda, né, estou falando há muitos anos atrás, a maioria das empresas tinha um crédito centralizado. Todos os analistas de crédito eram no escritório porque era a área administrativa, vai. Sim. Né? Então ficava lá, todo mundo lá na sua mesinha. E pela experiência que eu tinha, nós tomamos uma decisão de transferir todos os analistas para o campo. Home office. Com carro, na época já tinha condições de ter um notebook, pelo menos, né? Uma celular, conectividade. Agora começou... já tem até Starlink. Mas foi quando surgiu as oportunidades de ter um celular, que o celular não era uma não pegava na área rural. Não, mas facilitou. Então, isso era, na minha visão, o mais importante para você definir o crédito. O cara de crédito está lá presente e conhecer, não só na parte, vamos falar assim, das informações do produtor, mas está escutando o que está se falando na praça. Uhum. Então, antes de ele dar o crédito, ele está lá na mesinha de bar, lá, ou lá no churrasco. Você acha que nós voltamos para essa época? Eu acho que isso nunca perdeu, né? Não, com as imagens de satélite, com as plataformas. Eu, inclusive, criei um e vendi com o banco. Mas isso você não tem... Muitas coisas você não consegue pegar na plataforma. Você vai ter que estar presencial. O que eu estou colhendo aqui do que você está dizendo é o seguinte, olha... back to basics, né? Vamos voltar para o... regionalização. Vamos fazer o seguinte, me dá seu notebook de volta, me dá seu celular de volta, toma aqui um caderninho, uma caneta, faz o seguinte, traz para mim tudo que você achou lá, anotadinho, que eu quero saber como é que foi, quanto tempo você ficou lá, você foi no bar, não foi no bar, conheceu a mulher dele, mora quanto tempo na casa, porque cada vez mais, e com o nível de necessidade de recurso que esses produtores demandam, vai ser o olho no olho. Mas tudo isso em função vamos falar assim, da nossa fraqueza na justiça, né? Então tudo isso vem... Porque se você tivesse uma justiça que fosse rápida, eficiente e realmente seguisse os parâmetros, provavelmente isso criaria um ambiente... pelo menos de ordem. De ordem, e o cara saberia que se ele pisar na bola, ele estaria perdendo... o patrimônio dele. Que não fosse o patrimônio, a condição de continuar no status quo que ele está. Esse é o problema. Então, mas hoje não tem, como você não tem essa segurança jurídica, talvez esse seria um caminho para você fazer alguma coisa regionalizada. E sem dúvida, nós não estamos aqui em lados opostos dos produtores, né? Nós estamos aqui tentando criar soluções para que os bons perseverem e prevaleçam, né? Porque o que está acontecendo hoje, né? A gente está falando lá, voltando para o começo, está falando da questão do crédito. Não está penalizando só os ruins, está penalizando todo mundo. Seja na questão da dificuldade de obter linha de crédito ou no aumento do custo da linha. Então, o mesmo cara que é um cara bom, sempre foi honesto, sempre pagou direitinho,
Hoje ele está tendo dificuldade para renovar uma linha de crédito. Isso não faz sentido. Mas é o que está acontecendo, porque Não, eu não tenho dúvida. o mercado acabou se E aí você acaba induzindo o penalizando produtor a tomar atitudes, como por exemplo, não vou te pagar. Mas por quê? Porque se eu te pagar, você não me devolve o dinheiro. Então, mas isso é um problema que gerado por uma pequena, porque pelo universo de São os corpos, né? O universo de produtores, você fala, teve 2.000 RJ. Mas para o universo é pequeno. Só que isso contamina tudo. Eu também acho. Uma laranja estraga o cesto inteiro. E quem paga, às vezes, a conta são os caras que são os caras honestos, né? Bom, como vocês puderam ver, hoje nós tivemos aqui uma voz ressonante e dissonante, porque toda vez que a gente ouve alguém aqui, todo mundo fica com muito dedo para poder tocar nesses assuntos, e eu queria justamente isso que meu amigo Sérgio me trouxe aqui, quer dizer, a experiência e a independência, para que nós possamos, de fato, entender o tamanho do problema e buscar soluções que possam ser perenes e que possam auxiliar a agricultura no Brasil de uma forma geral. Eu ia falar cafeicultura porque eu sou cafeicultor, né? Mas nós estamos falando da agricultura de uma forma geral. Então, e esse é um ponto importante, né, Jean Paulo? Todo cara de crédito tem que estar atento a todas as informações. Vou dar o exemplo agora do tarifaço. Pô, o que isso pode impactar o mercado agro? Setorialmente falando, né? Café, talvez o café está dentro, está fora, laranja. Então não é só, a gente está muito cabeça de grãos, mas não é só o grão, né? E às vezes mesmo o grão, qual que é o impacto do grão na cadeia toda? Sim. Então as informações políticas, as informações globais hoje, o cara tem que estar muito atento. E com a palavra final do meu amigo Sérgio Pigoso, eu convido você a assistir esse episódio do começo ao final. E você vai poder ver quão desafiador é o momento e talvez até nos contribuir através dos seus comentários, das suas ideias, comente, distribua, porque o nosso objetivo é justamente levar essa discussão e esse é o trabalho do 30 do 4, a nova era do crédito agrícola. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado aí pelo convite, Jean Paulo.